Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar a nossa segunda aula do Upgrade Class, a nossa classe bíblica, e eu gostaria de convidar vocês para uma breve oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de mais uma aula, onde poderemos abrir o teu livro sagrado, mensagem que o Senhor deixou para nós, e nos aprofundarmos mais, Senhor, na tua vontade para a nossa vida, no conhecimento daquilo que é importante. Teu Santo Espírito se faça presente conosco hoje, nos dando sabedoria e entendimento. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor agora com o hino Nossa Inspiração, e em seguida a gente vai fazer o nosso estudo. Grande e lindo é o amor de Deus, que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Curas e milagres de Jesus. A Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de amor. Bem, pessoal, olha, nós tivemos aqui na semana passada nosso primeiro estudo, que foi sobre as Escrituras, um livro tão mundialmente conhecido, tão importante para a nossa vida. Nós estudamos a autoridade desse livro, a importância dele para nós, e hoje a gente vai estudar sobre quem inspirou esse livro, né? Nós vamos estudar sobre Deus. Quem é Deus? O que de Deus está revelado na Bíblia, né? Será que Deus é, são três em um? É um em três? É uma pessoa só que se apresenta de três maneiras, né? Ou será que ele é três pessoas diferentes que trabalham juntas? E eu deveria ter feito essas perguntas antes do louvor, mas eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat o que vocês pensam a respeito disso, assim, né? Sobre Deus. O que você escreva rapidamente, assim, em poucas palavras, o que você pensa sobre esse ser tão que às vezes nem cabe no nosso entendimento, né? Se são três pessoas diferentes,
Se é uma pessoa só que se apresenta de três maneiras, o que que você acha sobre, sobre isso? E aí, em seguida, nós vamos passar aqui já para o pastor Alan, ele vai conduzir esse estudo conosco. Pastor, muito obrigada mais uma vez por estarmos juntos aqui. Que, que o Espírito Santo esteja te abençoando, te iluminando aí, deixa eu ver, te iluminando para transmitir a mensagem, não, te inspirando para transmitir a mensagem a nós e iluminando o nosso entendimento. Ah, falei certo? Que Deus te use, pastor. É isso aí, amém. Queridos, é um prazer poder estar com vocês aqui novamente para juntos estudarmos a palavra de Deus. Semana passada foi uma grande bênção, né? Falando sobre as Escrituras, vimos que Deus revelou a sua mensagem para o profeta, que inspirado transmitiu a mensagem, e hoje o nosso papel é receber essa mensagem iluminado para poder compreender essa mensagem e assim vivê-la dia a dia, né? Muito bom estar com cada um de vocês, Floresval, Cláudia, Josi, Claudomir, junto com a Beth, Jefferson, a Cris, a Elaine, Doroti, enfim, o Candinho. É um prazer, irmãos. E hoje, como a Cláudia muito bem já colocou aqui, vamos falar sobre quem é o autor das Sagradas Escrituras, né? Se na semana passada falamos sobre as Escrituras, hoje vamos falar sobre quem de fato é esse autor por trás desse sagrado livro, né? Em diversos momentos da Bíblia, nós percebemos que Deus é apresentado como único. Deus é um só. Em outros momentos, nós enxergamos uma pluralidade divina, né? E como podemos entender, então, essa aparente divergência? Alguns dizem que é um único Deus, Deus o Pai, não, só Ele é Deus. Outros dizem, não, existe uma trindade, né? Apesar desse termo não estar na Bíblia, né? A ideia da trindade é a existência de três seres divinos. Então hoje nós vamos analisar o que a Bíblia fala a respeito do seu autor, tá bom? Para isso eu quero partir de um pressuposto bíblico, ok? Que vai nos dar uma direção. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Convido você a abrir a Bíblia junto conosco. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Assim diz a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Vamos juntos encontrarmos esse texto. Hoje nós vamos ler bastante, tá bom? Então, se na semana passada a gente falou um pouco sobre contexto histórico, explicamos muitas coisas, hoje é a própria Bíblia se respondendo, até trazendo os questionamentos, levantando as ideias, para nós podermos entender sobre quem é Deus, ou pelo menos, de acordo com o verso que nós vamos ler agora, entender pelo menos alguma coisa a respeito de Deus. Diz assim o texto. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Então, o que esse texto diz para nós é que existem coisas, amigos, que Deus não revelou. E entender Deus em sua profundidade não é algo que está em nosso escopo, em nossa capacidade. Se fosse possível que entendêssemos Deus em sua essência, em sua plenitude, poderíamos dizer que somos Deus também. Deus ele é insondável em sua essência pura. Deus é incompreensível em sua totalidade. O que nós temos é Deus se revelando e mostrando para nós quem ele é. E através dessa revelação, nós passamos a compreender quem é Deus. Ok? Quando nós falamos sobre revelação, nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, que existe a revelação natural e a revelação especial. Revelação natural, vamos lembrar, a nossa mente, a razão humana é uma revelação natural de Deus, nossa compreensão de certo e errado, né?
aquela vozinha que nós sentimos aqui dentro de nós, falando que esse é o caminho, aqui é melhor, aqui é pior. É uma revelação natural. A natureza em si também é uma revelação natural, né? A história é outra revelação natural. Mas existem as revelações especiais sobre Deus, que é a própria vida de Jesus, que nos revela muita coisa sobre quem Deus é, e as Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, que é verdade, também nos revela sobre quem é Deus. Tudo bem? Dentro daquilo que Deus se revela a nós, nós temos que entender algumas coisas. Existem atributos, características que definem Deus. A Bíblia fala: Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso e Deus é isso. Um exemplo: Deus é amor, certo? Esse é um atributo de Deus, é algo que está na sua essência. Deus é amor. Deus também é graça. Deus também é paciente, misericordioso, mas também tem outros atributos que conhecemos que não entendemos tão bem, né? Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Entendemos o que o termo significa, mas como que isso acontece em sua essência, de fato, nós não vamos compreender 100% o que esses atributos são hoje. Por quê? Existem os atributos comunicáveis. Os atributos são comunicáveis aqueles que nós temos também. Igual, nós amamos, Deus também ama. É um atributo de Deus que ele compartilhou com a humanidade. Então nós conseguimos compreender um pouco sobre o que é amor, porque Deus é amor, mas porque também vivemos esse amor. Obviamente que um nível bem mais inferior do que Deus tem. Deus é esse atributo em sua pureza, sem maldade, sem nenhum tipo de trevas e em sua totalidade. Nós vivemos um resquício desse atributo, mas é um atributo comunicável. Paciência, misericórdia, longanimidade, graça, bondade, mansidão são atributos de Deus que ele partilhou conosco. E os outros atributos são incomunicáveis: onipresença, onipotência, né? Onisciência, presciência, imortalidade, são atributos que pertencem ao ser divino. E só ele tem esses atributos, ok? É interessante quando nós vemos que a Bíblia diz que Deus é único. Vamos ler, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Convido você a me acompanhar na leitura. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse texto é bem claro em dizer que Deus é único. Nós temos aqui um outro texto, Êxodo, capítulo 20. Abra comigo a sua Bíblia também. Como eu disse, hoje nós vamos ler assim uma certa quantidade de texto bíblico. Vamos deixar que a própria Bíblia nos traga assim a compreensão sobre o próprio ser divino. Êxodo, capítulo 20. Nós temos aqui os 10 mandamentos. E o verso 3 vai dizer o seguinte: Êxodo, capítulo 20, verso 3. Você já achou? Podemos ler? Diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos. E quando você lê o verso 4, ele vai falar sobre a não fabricação e a não adoração a imagens de esculturas. Então nós temos um mandamento que fala assim: só eu mereço ser adorado. E logo na sequência ele fala sobre não adorarmos imagens de escultura. Ok? Guarda essa informação. Vamos agora para o texto de
1 Coríntios capítulo 8. Vamos ver aqui o verso 4 ao 6. 1 Coríntios capítulo 8, do 4 ao 6. Vou esperar você encontrar. Querido, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode levantar sua mão, pode fazer, tá bom? Estamos aqui juntos para a gente crescer juntos, aprendermos juntos, tá bom? E você que nos acompanha através aí da rede social, através do YouTube, deixa aí no chat a sua pergunta ou o seu comentário, ou o que você pensa sobre esse assunto, como você entende a Trindade ou essa unidade, unicidade de Deus, enfim. Como é que você entende e compreende esse assunto? Mas vamos juntos estudar a palavra de Deus e vermos um pouquinho mais a respeito desse tema. E assim diz o verso 4 de 1 Coríntios, capítulo 8, até o verso 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, eles se chamam deuses, né? Quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, muitos senhores, todavia para nós que cremos em Cristo e cremos em Sua palavra, existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual, desculpe, verso 6, né? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Então você percebe que nesses textos e em diversos outros, todas as vezes que você vê apresentando a ideia de que Deus é único, há um só Deus, um só Deus, sempre vem dentro da ideia de comparação de Deus verdadeiro com outros seres tratados como Deus pelas outras nações. Então, quando a Bíblia fala assim que existe um único Deus, ele sempre vem trazendo dentro de um contexto de comparação com os outros seres adorados pelas outras nações. Então, Deus está dizendo o seguinte: só eu, o Deus de vocês, sou o Deus verdadeiro. Só eu sou. As outras nações adoram os deuses que eles criaram, ou que se chamam deuses, mas não são. Então, em relação a outras nações, só existe um Deus verdadeiro. Mas quando nós falamos dessa unicidade, né, de Deus ser único, nós estamos falando de uma unidade composta. É uma unidade composta. Há uma unidade que tem outros seres, mas a gente vai ver sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu quero ver agora um detalhe. Como eu e você podemos identificar, já que existe um só Deus e os outros não são deuses, mesmo se auto-chamando de deuses, né? Como é que eu consigo identificar qual é o Deus verdadeiro? Bom, nós vimos que Deus tem diversos atributos, diversas qualidades, e poderíamos ler diversos textos falando sobre as qualidades, os atributos de Deus, principalmente os incomunicáveis, que o distingue de qualquer outro ser. Mas existe um atributo que a Bíblia ela vem repetindo diversas vezes, que ele vem trazendo como uma distinção de Deus em relação aos outros seres tratados como Deus. Então a Bíblia ela é muito clara em dizer que tem um atributo de Deus que ele o separa de qualquer outro ser adorado. Desses deuses que se chamam deuses ou que são chamados de deuses, mas que não são. Qual é esse atributo que separa Deus dos outros seres? Nós vamos ver agora na palavra de Deus a respeito disso. E eu convido você a junto comigo irmos para Isaías. Vamos lá. Isaías capítulo 40. Nós vamos ler aqui o verso 13 e 14 a princípio. Nós vamos ler aqui outros versos também, tá? Vamos ler do 13, 14,
depois do 18 ao 20, depois, desculpa, 18 ao 22, depois do 25 e 26. A gente vai vendo com calma aqui, sem problemas. Vamos lá. Isaías capítulo 40. Vamos tentar identificar então agora qual é o atributo. Lógico, tem outras coisas que definem Deus como Deus verdadeiro? Claro que sim. Mas na Bíblia, esse é o atributo que deixa assim um parâmetro bem claro para a gente conseguir identificar, tá bom? E compreender. Vamos ler o verso 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E quem lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Aí nós vamos agora para o verso 18 ao 22. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeia de prata forja para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que se corrompe e busca um artífice perito para se assentar uma imagem esculpida no alcibre. Acaso não sabeis, porventura, não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são gafanhotos. É ele quem estende os céus, olha só, como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aí nós vamos ler agora aqui o verso 25 e 26. A quem, pois, me comparareis para com que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Interessante, né? Então, primeiro ele vai dizer: Deus é único, não há ninguém comparado a ele, ninguém, porque ele é grande, e ele termina dizendo: porque ele sozinho criou tudo isso. Tudo que você vê na imensidão foi criado por Deus. Deus não precisou da ajuda de ninguém, do conselho de ninguém, do apoio de ninguém. Ele, pelo seu próprio poder, criou tudo. Quando nós vamos para o capítulo 45 de Isaías, vai ficar ainda mais claro para nós essa ideia. Vamos ler o verso 5, primeiramente, tá bom? E vamos ler aqui alguns versos para nós vermos juntos aqui. Verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Verso, verso agora, o verso 11 em diante. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber estas coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos, acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Verso 15 agora. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Deus Salvador. Verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aí o verso 20: Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sábios que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Aí o verso 21 ainda diz: Declarai e apresentai as vossas razões.
Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos. A gente percebe aqui uma clara identificação do Deus verdadeiro com o ato dele ser o criador do mundo, ou o criador dos céus e da terra. Então, um atributo muito claro que distingue Deus como Deus verdadeiro em relação a outras nações é justamente o fato dele ser criador. Então, mais uma vez, você vê a ideia de Deus falando que ele é o único, e aí depois ele traz a comparação em relação aos outros deuses, ok? Aos seres tratados como deuses que são criados pela humanidade. Então, a grande questão agora que nós temos que responder é: quem é o nosso Criador? Todo ser que nos criou, ou todo ser que é criador, então, dos céus e da terra, eu o chamo de Deus, porque o que determina Deus como Deus verdadeiro é o fato dele ser criador dos céus e da terra, certo? Então agora nós temos que identificar quem é o Deus que criou a Bíblia, que criou o mundo, né? E que escreveu a sua palavra sagrada, a Bíblia sagrada, a palavra de Deus. Então, para isso nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 1. Quem é o Deus que nos criou? Nós poderíamos ler vários outros textos apresentando essa mesma ideia de como a criação ela ela determina esse aspecto de revelar quem é Deus, de mostrar para nós quem é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de tudo, né? Poderia citar aqui, por exemplo, se a Cláudia quiser anotar os outros textos, a gente não vai ler por conta, né, do tempo, mas Jeremias 10, do 10 ao 12, deixa muito claro também como a criação é que nos revela quem é o Deus verdadeiro. Salmo 19, verso 1, também nos revela quem é o Deus verdadeiro, alinhado ao aspecto criativo desse Deus, ok? E a gente poderia ler vários outros textos que apresentariam essa mesma ideia. Mas lemos tantos textos aqui em Isaías, né, que eu acho que fica claro para nós de que aquele que nos criou é quem é o Deus verdadeiro, certo? É interessante que a Bíblia ela parte, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, justamente dessa premissa. Olha o que diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nós percebemos aqui que a Bíblia ela começa a contar a sua história partindo de uma ideia. E o pressuposto que a Bíblia parte, Josi, é o seguinte: eu sou o Criador, eu criei tudo. Por isso, tudo que eu vou dizer agora para vocês tem que ser validado, tem que ser crível e colocado em prática. Por quê? Porque eu sou o Criador. E se eu sou o Criador, eu tenho autoridade. Eu tenho o domínio em minhas mãos. Você é minha criatura. Então, quando Deus ele parte dizendo, eu sou o Criador, o que era antes, quem eu era antes, como eu era antes, não é isso que vai importar para vocês. Tudo começa partindo da ideia. Eu sou o criador de tudo. A partir disso, agora deixa eu contar uma história para vocês. A história dos céus e da terra. Então, a Bíblia começa a ser contada, a sua história, né? A história da humanidade. Então, a Bíblia já parte da ideia de apresentando o porquê que nós temos que crer nesse livro. Porque ele é o criador. Agora, quem é esse ser criador? O verso 26, ele traz uma ideia interessante, né? Ele diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal doméstico, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rasteja sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O ser humano foi criado à imagem de Deus. E você percebe que aqui no texto, o texto está no plural, né?
façamos, terceira pessoa do plural. Façamos. Eu faço, você faz, ele faz. Façamos é plural, né? Então Deus está conversando com alguém que tem o mesmo nível dele, a mesma qualidade, a mesma característica, que está criando junto com ele. E se cria junto com ele, também é criador. E se é criador, também posso chamá-lo de Deus. Agora, interessante, quem mais esteve presente com Deus na criação? Aqui o verso 2 já responde para nós um pouco, né? Porque nós lemos assim que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. A terra na época, né? O globo da terra, ele estava todo envolto de água. Era tudo água, né? A terra estava lá, obviamente, mas em cima da terra estava toda coberta de água, né? Era tudo água, coberto de água. E o texto diz que o Espírito pairava sobre as águas. Essa palavra pairava, merahefet, ela aparece mais uma única vez na Bíblia, nesse Antigo Testamento. E está lá no livro de Deuteronômio 32, verso 11. E eu quero ler esse texto com vocês, porque ele vai explicar para nós o que significa esse pairava. Por que que o Espírito Santo pairava? Tá, mas o que que é esse pairava? Vamos entender o que isso significa em Deuteronômio 32, verso 11. Diz assim: Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim o Senhor os guiou. Essa palavra voeja é a palavra merahefet. Numa outra, é, no outro tronco verbal aqui hebraico, mas é a mesma expressão, é o mesmo tronco verbal aqui, merahefet. A ideia do Espírito pairar sobre a face das águas é a mesma ideia de um pássaro que voa sobre o seu ninho para proteger os seus filhotes. Então, quando o Espírito Santo paira sobre a terra, não pense que ele está lá só olhando assim de longe, sabe? Quando você olha para uma construção, tá vendo uma casa sendo construída, você para lá na rua, fica olhando, né? Admirando aquela construção. Não. Quando o texto diz que o Espírito pairava, ele está cuidando, supervisionando, protegendo a criação. Ele faz parte desse processo que está sendo realizado ali em Gênesis capítulo 1, tá? Então ele também é um agente participante ativo dessa criação. Por isso, eu e você podemos afirmar que o Espírito Santo, ele também é Deus, porque ele também é criador. É isso que nós vamos compreender no livro de Atos. E queria convidá-la a abrirmos a nossa Bíblia, lá em Atos, capítulo 5, verso 2 ao 4. Diz assim. Vou ler do 3, na verdade, ao 4 aqui, mas o 2, o 1 também tem um contexto também. As pessoas traziam ali o dinheiro para ajudar os irmãos na igreja, depositavam os recursos aos pés dos apóstolos. E então agora chega um homem que vende o seu terreno para ajudar a igreja também, chamado Ananias e Safira. Só que ele pega o recurso e ele pega ali uma boa parte, a metade desse recurso guarda, pega a outra parte, leva e ele diz que o terreno foi vendido por esse montante que ele levou. Então ele quis enganar, né? Ele quis enganar ali na situação. Então Pedro chega para Ananias, diz assim: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Se você tivesse reservado tudo para você, era teu, é seu, não precisava disso não. Mas vendido não estaria também em seu poder, né? Mas olha o que diz agora o verso 4.
Como, pois, assentastes no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Você percebe que no verso 3 ele fala que nós estamos mentindo ao Espírito Santo. E aí o verso 4 fala que nós estamos mentindo ao próprio Deus. Porque quando nós mentimos ao Espírito Santo, estamos mentindo para o próprio Deus. Ok? Então, mentir ao Espírito Santo é mentir para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele também é uma pessoa da divindade. Certo? Por quê? Porque ele também é criador. Mas não era só o Espírito que estava presente na criação. O Evangelho de João, capítulo 1, e sobre a pessoa do Espírito Santo, nós vamos ter uma aula só sobre ele, para entendermos muito melhor sobre ele. Hoje a nossa aula é sobre quem é o Deus da Bíblia, quem é essa trindade, esses três seres que tiveram presente na criação. Então já estou até adiantando aqui falando que foram três que estiveram presentes, né? Vamos ler João capítulo 1, verso 1 ao 3 e o verso 10. Diz assim, João capítulo 1, do 1 ao 3 e depois o verso 10. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que interessante, né? No princípio era o Verbo estava com Deus. Então perceba, o Verbo é um ser, e aqui fala que tem Deus, o Pai, é outro ser. E na criação, o Verbo estava com, junto de, ao lado de, certo? Então estamos falando de dois seres, Deus Pai, Verbo, mas ele vai dizer que esse Verbo, ele também é Deus. Bom, mas para ser Deus tem que ser o quê? Criador, certo, Candinho? Tem que ser criador. Então, o verso 2 e 3 vai confirmar isso para nós, que o Verbo estava no princípio com Deus. Então, você tem Deus, o Pai, você tem o Espírito, Deus, né? Porque são criadores, e fala que o Verbo estava com Deus lá no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo. E sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que existe no mundo foi feito por intermédio do Verbo, dessa terceira pessoa da divindade. Então, o Verbo, ele é um agente ativo da criação. Então, eu pego o Verbo e posso falar assim, olha, vem para esse grupo aqui, Verbo. O grupo que a gente chama de Deus. Por quê? O Verbo também criou. Os três seres criaram. O verso 10 diz: o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não conheceu no sentido de crer nele, né? O mundo, aqui no contexto judaico, não acreditava, né? Na minha versão tá a palavra, legal, é palavra, né? A palavra, ela foi o agente ativo da criação de Deus. E essa palavra, não pense ela como uma palavra pronunciada, é uma palavra viva. O verso 14 fala assim: e o Verbo se fez carne. Essa palavra se tornou carne. Esse agente criador se torna carne e habitou entre nós. E vimos a sua graça, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quem é esse agente criador que se tornou homem? Jesus, não é? Jesus é essa palavra, Jesus é esse verbo. E é através da pessoa de Jesus, aí o texto fala assim: o unigênito do Pai é quem revela a glória de Deus. O verso 18 fala assim: que ninguém jamais viu a Deus, falando aqui Deus, o Pai, Deus em sua essência pura, mas o Deus unigênito. Então perceba que o texto afirma que o Verbo, a palavra, se fez carne, e esse Verbo, essa palavra, é Deus.
O Deus que se revelou a nós, ele é quem revela o Pai, quem revela a divindade. Os três seres da divindade, eles são revelados a nós através da revelação especial, que é o próprio Jesus Cristo. Ok? Então nós temos três seres da divindade aqui presentes. Três seres que participaram da criação e que nós podemos chamá-los de Deus. Agora, indo para a parte final do nosso estudo, surge uma outra questão, então, né? Os três são um único ser ou são três seres distintos, separados, individuais, três pessoas que se unem dentro desse processo, tanto de criação, quanto também dentro do plano da salvação, né? Para nos resgatar, para nos salvar também. Esse verso que nós lemos aqui, o verso 1 e 2, ele já traz para nós algum indício a respeito se são a mesma pessoa ou não. Porque quando ele diz assim que o verbo estava com Deus, já é essa ideia que eu comentei já anteriormente. Se ele estava com, ele está dizendo o seguinte, que tem Deus, o Pai, tem o verbo, e ambos estavam no mesmo local na criação. O verbo também é Deus, porque é criador. Mas ele está dizendo o seguinte, que além de Deus o Pai, existe Deus o Verbo, Deus a Palavra, Deus Jesus Cristo. E ele, Jesus Cristo, estava com Deus o Pai e com Deus o Espírito na criação. Então, se ele está junto com, significa que nós estamos falando de seres distintos. Mas a gente vai confirmar isso lendo outros versos, e o primeiro deles aqui é Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Que alguns vão crer ou vão dizer o seguinte: bom, Jesus é uma revelação do Pai, mas ele é o próprio Pai revelado em Jesus. Outros vão dizer que o Espírito é um Espírito de Deus, ele é algo que sai do próprio Pai, como se o Pai tivesse assim, ele se autodividido em três partes. Alguns creem dessa maneira, mas a gente vai ver na Bíblia que parece sim, com uma certa certeza que não é essa a direção que a Bíblia segue. Vamos ler o capítulo 28, o verso 19. O penúltimo verso diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, e agora vem um ponto importante, em nome do Pai, em nome do Filho, né? E em nome do Espírito Santo. Ele vai citar o nome dos três e ele vai separar os três, trazendo um artigo antes de cada nome. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você percebe que tem um artigo antes de cada um dos nomes? Esse do. E esse artigo, ele traz uma separação. Vamos ver na Bíblia um exemplo contrário. Quando o mesmo nome, desculpe, vários nomes, eles falam do mesmo ser, como é diferente a maneira como você pronuncia. Isaías capítulo 9, verso 6. Abra com a gente a sua Bíblia nesse texto. Isaías capítulo 9, verso 6. Aqui está falando sobre Jesus e alguns nomes que Jesus recebe. Falando da mesma pessoa. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Olha lá, vai falar de vários nomes para este menino que vai nascer, Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todos os nomes que Jesus recebe aqui, você percebe que não tem um artigo que separa um nome do outro? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não tem artigo separando um do outro, porque estamos falando da mesma pessoa.
Imagina só, nem sei se a Beth está junto com o pastor Claudomiro aqui, mas o nome está aqui, Claudomiro e Beth. Vamos imaginar que você vai na casa do pastor Claudomiro visitá-lo, né? Aí você fala assim, aí eu vou na casa do Claudomiro e da Beth. Vou na casa do Claudomiro e da Beth. O que que eu entendo? Que a casa, ela é do Claudomiro e a casa também é da Beth, certo? Agora, se eu falar assim, eu vou na casa do Claudomiro Beth. Claudomiro e Beth estão falando da mesma pessoa, né? É como se ele se chamasse Claudomiro e Beth também fosse o nome para ele. Vou na casa do Claudomiro. Beth. Eu estaria falando da mesma pessoa. Mas como eu digo, a casa do Claudomiro e da Beth, eu estou distinguindo o Claudomiro da Beth. Quando em Mateus 28 você tem a expressão lá em grego apresentando a ideia desse artigo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos separando as três pessoas da divindade, certo? Um outro texto, a gente vai ler em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. 2 Coríntios 13, verso 13. Diz assim, aqui o último verso do livro de Coríntios, nós temos a bênção, a bênção aqui que nós vamos analisar, e dentro dessa bênção, nós temos as três pessoas da divindade aparecendo. Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Se eu estou falando da mesma pessoa, somente chamado de maneiras diferentes, eu não precisava ter esses artigos aqui também. Eu poderia dizer o nome de um só: a graça de Deus, o amor de Deus e a comunhão de Deus. O Pai, né? Se fosse o caso, né? Mas aqui ele faz uma separação muito clara, né? E aqui a gente vê essa divisão dentro desse processo da salvação também. Deus Pai amou o mundo, que envia Jesus. Jesus é quem morre em nosso lugar e nos dá a graça da salvação. E o Espírito é quem vai nos unir a Cristo, nos apropriando a essa graça. Então, o Pai é quem envia, Jesus é quem executa e o Espírito é quem nos leva para recebermos essa graça, ok? Então, dentro do plano da salvação, cada um deles exerce um papel e em muitos momentos pode parecer que eles estão em níveis diferentes. Pode parecer. Por que que eu digo pode parecer? Porque, em essência, os três estão no mesmo nível. E se eu colocasse Jesus num nível inferior, ou o Espírito em um nível inferior, Jesus, diversas vezes na Bíblia, ele fala: eu vou ao céu, eu vou pedir para o Pai. É o Pai é que sabe, é o Pai, é o Pai. Por que que Jesus faz isso diversas vezes na Bíblia? Porque enquanto ser humano, Jesus não podia exercer a sua divindade. Ele precisava viver como um ser humano para ser fiel e vencer aonde Adão perdeu, aonde Adão falhou, para que nós pudéssemos ser salvos do nosso pecado. Ele não deixa de ser Deus, mas ele não se utiliza da sua divindade. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a 2 aulas. Mas só para nós entendermos o seguinte, essa aparente colocação de níveis de poder ou de autoridade diferente, ela acontece dentro do plano da salvação, mas não em natureza, não em essência, não em poder, não em autoridade, mas para salvar a humanidade acontece isso aqui. O Espírito que trabalha só pelos bastidores, que vem para exaltar Jesus, Jesus que vem para ser fiel e obediente ao Pai. Então, dentro do plano da salvação, você vê essa colocação
de níveis diferentes, mas não entenda isso em nível de essência, de natureza última. Perceba que Jesus estava com o Pai na criação, que o Espírito estava com o Pai e com Jesus na criação, e os três são onipotentes, onipresentes, oniscientes, são eternos, são imortais, os três. Mas dentro do plano da salvação, Jesus se coloca nessa condição inferior, tá bom? Pastor, Pode falar, meu amigo. função. A palavra função explica bem isso aí. Justo. A função do Pai, a função do Filho, a função do Espírito Santo no plano da salvação. É isso mesmo, né? Cada um tem uma função diferente. Então, por isso, Jesus se coloca nessa condição. Por escolha, porque dentro da função ele tinha que morrer em nosso favor. Para isso, ele precisava se tornar o ser humano, né? Como eu e você, em muitos aspectos, né? Então, é interessante analisarmos esse ponto, né? Agora, um outro detalhe também, vamos lá para João capítulo 14. Estamos indo para o final, porque o nosso tempo também já está acabando. Muito obrigado, pastor, por sua colocação. Ela é importante, né? É a função de cada um nesse plano da salvação que o coloca nessas condições, né? Os coloca nessas condições. João capítulo 14, verso 16. Diz assim: vamos lá. Jesus está falando aqui, tá bom? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Jesus aqui ele diz: quando ele fosse para o céu, o Espírito Santo viria sobre a terra para cuidar né, da humanidade, para nos orientar, para nos corrigir, para nos educar, né, tanto no conhecimento do pecado, no conhecimento da justiça, né, da graça de Cristo. Então, o Espírito ele vem para nos conduzir até Cristo. Mas perceba o detalhe: se aqui os três fossem a mesma pessoa, quando Jesus voltasse para o céu, ele voltaria a ser essa única pessoa, um único ser. Mas o texto diz o quê? Quando ele voltar, ele vai pedir para o Pai enviar o Espírito. Se é a mesma pessoa, irmã Cris, é bem simples, né? Olha o que Jesus estava dizendo. Eu vou pedir para mim mesmo enviar eu mesmo. Tem sentido? Não tem sentido nenhum. Eu não preciso pedir para mim mesmo, né? Mas se eu quero uma coisa, eu vou e faço. Não tem que, nossa, Alan, você pode ir até lá? Alan, você pode fazer isso? Não funciona muito bem, né? Mas é porque Jesus é um ser divino, o Pai é um ser divino e o Espírito é um ser divino. Três seres divinos, um único Deus. E entendo um único Deus em relação aos outros seres adorados pelas pessoas, pelo mundo. Tá bom? Deus verdadeiro é um só. Quem? O nosso Criador. Dentro dessa criação, três seres divinos são nossos criadores: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só os três têm poder e capacidade para criar. Vocês vão ver mais para frente num outro tema que uma das coisas que Satanás desejou fazer era participar da criação. E Deus fala: isso não lhe é cabível. Não foi concedido a você essa capacidade e condição de ser criador. Isso só pertence à divindade, a Deus. Então aqui os três seres estão presentes. Aqui uma outra palavra interessante que tem aqui é a palavra outro. Quando Jesus fala assim, ele vos dará outro consolador. A palavra aqui, alós, ela significa outro da mesma natureza. Um outro igual a mim. Eu vou mandar outro que vai estar no mesmo nível que eu. Eu vou mandar outro que não vai rebaixar o padrão. Eu vou mandar outro que vai ser igual. Esse alós, ele é o outro da mesma natureza.
da mesma espécie. Então, Jesus enviaria, né, juntamente com o Pai ali, um outro consolador que é o Espírito Santo, mas que é igualmente poderoso, que é igualmente divino, que é igualmente consolador, como Jesus também era, maravilhoso conselheiro, né? Então, nós temos aqui uma separação, uma distinção dos três seres divinos. Mas os três formam uma unidade, né? Uma unidade coeterna, podemos dizer assim. Unidos e são juntos eternamente, né? Dentro desse aspecto, a gente vai ler, só para ir para o ponto final, João capítulo 10, verso 30, porque alguns veem esse texto aqui, é importante a gente analisar aqui para a gente fechar o nosso estudo, um texto que pode gerar dúvidas, talvez na cabeça de um ou outro, né? Já explicamos essa ideia de que quando a Bíblia fala que Deus é um, Deus é único, ele está falando em relação aos outros deuses, tá bom? Adorados pelas nações, que são invenções, são madeira, são barro, são metal, né? Que não podem nos salvar, mas não em relação à divindade criadora, ok? Assim diz o verso, vamos ler aqui o verso 30. É um verso bem curtinho que fala assim: Eu e o Pai somos um. Alguns podem falar, pastor, mas esse texto não quer dizer então que os dois são a mesma pessoa? Porque o texto está dizendo que os dois são um. Não. A ideia que Jesus quer passar não é que os dois são a mesma pessoa, mas a ideia passar é uma unidade. E eu quero mostrar isso lendo João capítulo 17, verso 20 e 21. Quando a Bíblia diz que Deus é Deus e o Pai e o Filho são um, não é questão numérica, mas é uma questão de unidade, de comunhão, de relacionamento íntimo e profundo. E João 17, ele vai deixar isso bem claro para nós. Vamos ler o verso 20 e 21, tá bom? Diz assim: Não rogo somente por estes, certo? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim, olha só, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejamos nós, eles, em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, a ideia aqui que Jesus apresenta é a seguinte: eu quero que o meu povo se torne um. Obviamente, o que Jesus está falando aqui não é eu quero que as pessoas se tornem uma única pessoa. Não. Mas que o Candinho e o Floresval, a Cris, a Josi, o Claudomiro, a Beth, a Cláudia, o Alan, a Marli, o Jefferson, a Elaine, Doroti, a Mari, a Aline, a Eunice, todos vocês que estão assistindo, nós nos tornemos unidos em conhecimento, em fé, em relacionamento, em comunhão. Não é uma única, nós não vamos nos tornar uma única pessoa, mas é uma comunhão, é um relacionamento tão profundo, uma expressão que a gente usa, né? Uma sinergia, uma comunhão entre nós tão grande que nós vamos ter a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir. No Novo Testamento, a igreja cresceu muito. E uma das características que trouxe esse crescimento é muito clara no Novo Testamento. Era um o coração dos irmãos. Perceba que a questão aqui não é literal. É um no sentido de a mesma direção. Vamos seguir o mesmo caminho, o mesmo propósito, certo? Então, quando o pai e o filho são um, tem essa mesma ideia. Sim, Jefferson, é a mesma ideia. Quando lá em João 14, você tem, né, essas expressões de unicidade, é para dizer justamente isso. Como eles se relacionam, como eles estão juntos, como eles se conectam, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles não são um único ser, são três seres que agem unidos para nos salvar e são Deus em essência, têm os mesmos atributos,
estão no mesmo nível. Porque se eles tivessem níveis diferentes, estaríamos falando de deuses. Mas é um único Deus no sentido o quê? De, vou colocar um termo militar, né? Tem uma única patente. Os três estão na mesma patente, tem o mesmo nível. Qualquer coisa abaixo desse nível não é Deus. Porque para ser Deus, tem que ser criador. A patente divina é daqui para cima. Essa é a régua que define quem Deus é, né? É uma das características, né, que define quem Deus é. É essa característica. Então, essa unidade estão os três seres no mesmo nível, na mesma condição. Cláudia já vai falar. Mesmo nível, mesma autoridade, mesma condição. Por isso que os torna únicos. Mas não tenda único no sentido de numerologia, né? Não é numérico. É uma questão de unidade, tá bom? Cláudia, pode falar. Pastor, tem um exemplo que eu acho bem didático de um livro que ensina isso para criança, e eu tô com o livro aqui porque a gente está estudando com as crianças, não sei se dá para ver. Deus me ama de 28 maneiras. E aí, no estudo que fala sobre três em um, né? Ele compara Deus com um ovo. Imagina aqui um ovo, né? Então, quando você fala em ovo, comparando com Deus, o ovo não é só a casca, o ovo não é só a gema e o ovo não é só a clara. O ovo são as três partes juntas, né? Então, e quando você pensa num ovo, a casca não é mais importante que a gema, a clara não é mais importante que a casca, é tudo. É necessário os três para que sejam um ovo, né? Então, eu gosto desse exemplo porque eu acho ele bem didático, assim, bem simples, né, da gente visualizar. E também um outro pensamento que eu tenho, assim, que eu estava raciocinando, né? Eu acho que às vezes não sei se é o português ou a linguagem humana, talvez tenha contribuído para dificultar o nosso entendimento. Porque assim, a gente chama de Espírito o Espírito Santo. Será que ele. Eu fico pensando assim, será que lá, quando a gente estiver na eternidade conversando com eles, né? Será que não vai ser apresentado para a gente o verdadeiro nome do Espírito Santo? E foi falado, e foi chamado de Espírito Santo para que a gente entendesse, nós seres humanos entendessem? Eu fico pensando, Jesus, quem deu o nome de Jesus? Foi Maria? Ou lá no céu ele já tinha o nome de Jesus? E aí, o que me leva a pensar no nome de Deus, a terceira pessoa, assim, que é chamado por nós de Deus o Pai, né? Então, ao mesmo tempo que o Deus o Pai tem o nome para nós de Deus, os outros também são Deus. E aí isso confunde. Talvez, eu imagino que Deus tenha um verdadeiro nome que não é Deus, assim, sabe? Talvez Deus não é o nome, né? Porque todos são chamados de Deus. Não sei se vocês assim conseguiram compreender, sim, mas eu acho que Não, talvez deu para a entender, forma né? como foi traduzido, né, assim, para a linguagem humana, talvez essas. Para que fosse possível entender um pouco sobre quem Deus é, Deus ele se coloca na nossa linguagem, né? Mas obviamente, né? Uma vez foi perguntado, qual é o seu nome? Não, meu nome é incompreensível, né? Quando o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, né? Isso vai para uma outra aula, se apresenta ali no nascimento de algumas pessoas, é perguntado, mas qual é o seu nome? Fala, não, meu nome é maravilhoso, é incompreensível, você não tem que saber qual é meu nome. O nome de Deus, né? É o tetagrama sagrado, né? Apresenta a ideia dele como Senhor. Quem é o Senhor? Não, ele é o maior, ele é tudo, ele é o Senhor, ele é o grandioso, ele é o poderoso, ele é Deus. Deus é Deus. Como entender isso? Até na eternidade a gente vai aprender muito mais, mas ainda assim, tem coisas que continuarão encobertas, que só essa triunidade, né? Que entende de fato o que ele é, quem ele é de fato em essência, né? Mas no céu a gente vai entender um pouquinho mais, né? Até lá, as coisas encobertas pertencem a Ele, as reveladas nos pertencem, e o que nós podemos entender com o estudo de hoje, queridos, que existe sim um Deus verdadeiro, que é o nosso Criador, que merece, portanto, o nosso respeito, merece a nossa adoração, merece ser glorificado e exaltado, merece ser colocado
como prioridade de nossa vida e que esse Deus é um Deus onde tem três seres distintos, mas que os três são Deus, né? Deus Pai, a gente chama assim, Deus o Filho, chamamos dessa maneira na nossa linguagem humana, né? E Deus Espírito Santo. Os três seres da divindade são eternos, são imortais, são todo-poderosos, são oniscientes, são onipresentes, né? Eles são Deus, ok? Isso a Bíblia nos deixa claro. Tendo a característica da criação como um aspecto distintivo que pode nos ajudar a identificar o verdadeiro do falso Deus, né? Essa foi a nossa aula. E aí a nossa oração hoje, e aí o convite que fazemos para cada um de nós nessa manhã, é que nós aceitemos esses três seres da divindade, que dentro do plano da salvação, cada um tem um papel específico, uma função específica, né, pastor? Para nos salvar, para nos conduzir e para nos guiar. Que você receba em sua vida a presença do Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que assim você receba Cristo Jesus em tua vida com sua graça e que possamos receber também Deus o Pai, nos tornando um, como assim Jesus orou para que fôssemos um neles, como eles são entre si. Que Deus nos abençoe e nos agracie com essa oportunidade de vivermos unidos a Deus. Vamos orar? E aí depois o pastor tem algum comentáriozinho, mas a gente termina com a oração e o pastor comenta depois. Oremos. Grande Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Através dela podemos compreender um pouco mais sobre quem Deus é. Que possamos, Senhor, dessa maneira, colocar em prática o desejo de viver unido ao Senhor, unidos a Jesus, ao Santo Espírito, e ao receber essa trindade coeterna em nossa vida, possamos assim ter a certeza que vivemos unidos a Deus e estamos preparados para um dia morar contigo nos céus, quando Jesus voltar para nos buscar. Conduza-nos, proteja-nos neste dia, que o Senhor permaneça conosco e que nós permaneçamos em Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, pastor Alan. Pessoal, bom, para quem nos acompanhar depois pelo YouTube, você assistiu até aqui, deixa o seu like, deixa um comentário. Se você tiver alguma pergunta, coloque aqui no chat que depois a gente vai responder. E se você quiser participar conosco aqui pelo Zoom ao vivo, aqui embaixo do vídeo você tem o link de acesso para fazer parte como aluno. E, pastor Alan, muito obrigada por mais esse estudo, maravilhoso e profundo estudo. Muito obrigado mesmo. Obrigado às pessoas que assistiram aqui com a gente hoje, né, que participaram. Que Deus abençoe todos, um ótimo dia, uma ótima semana e até o nosso próximo estudo. Deus abençoe vocês.